É com grande entusiasmo que retorno hoje a essa atividade do estudo do Evangelho à luz do Espiritismo e tenho grande satisfação de estudar esses ensinamentos contidos no Evangelho, porque eles são muito atuais e parece assim que só vem a nos ensinar nessas situações do cotidiano das nossas vidas. Então, hoje o tema que vamos conversar um pouquinho chama-se o amigo inoportuno. Vocês conhecem essa parábola do amigo inoportuno? E então, essa parábola, ela define, e é um teste que define a verdadeira amizade. Então, a parábola, ela conta assim, que quando precisamos recorrer a um amigo, quando tenhamos alguma necessidade de um favor, ele realmente haverá de nos atender. Então, eu trago agora uma contribuição de Rodolfo Caligares, comentando essa parábola. Ele diz: toda gente no mundo pode consolar a miséria e partilhar as aflições, mas raros aprendem a acentuar a alegria dos entes amigos, amados, multiplicando-a para eles sem egoísmo, sem inveja no coração. O verdadeiro amigo, porém, sabe fazer isso. E eu achei maravilhosa esse comentário, porque uma verdadeira amizade, ela vem a somar com alegrias, sem inveja, sem interesse. E quantos de nós somos verdadeiros amigos e quantos de nós temos verdadeiros amigos? Bem, esse texto evangélico, essa parábola, ela diz assim: qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me oportunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Essa passagem está em Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8. Então, esta parábola nos faz refletir sobre o valor da amizade e da intercessão. A parábola se inicia fazendo-nos compreender que aqui mesmo na terra, se recorrermos a um amigo, quando tenhamos necessidade de um favor, haveremos de o conseguir. Pode esse amigo não nos valer imediatamente, de boa vontade, pode até relutar em atender a nossa solicitação, mas se insistirmos com ele, ainda que seja para se ver livre de nós, da nossa importunação, acabará cedendo. Pois se desconhecidos ou mesmo adversários, quando pedem, com certo tato e delicadeza e insistência, muitas vezes são atendidos. Como não seriam aqueles que gozam da simpatia e amizade do solicitado? Jesus atesta que o verdadeiro amigo não se sente aborrecido pelas solicitações do amigo que correm a acudi-lo. Então, aqui nós vimos que no momento que precisarmos, se formos procurar por um amigo, ele vai nos atender, ele vai nos ajudar, talvez não de imediato, mas
até pela nossa insistência, para se ver livre de nós, ele vai atender o pedido. E aí comenta-se também que se, mesmo sendo inimigo, ainda se atende, imagina se fosse para um amigo, né? Então, o registro de Lucas destaca implicações existentes nos relacionamentos entre amigos, os quais, às vezes, sem conta, são submetidos a testes. No caso do tema de hoje, que é o amigo inoportuno, não só porque, nesse caso, ele busca o amparo em hora tardia, no momento de descanso, mas também para resolver um problema de uma terceira pessoa, que foi o amigo dele que chegou à sua casa e ele não tinha o que oferecer, né? Ele vai em busca de um amigo para conseguir aqueles pães para poder oferecer para aquele visitante que chegou numa hora sem que ele tivesse alguma coisa para oferecer. E então trata-se de uma situação em que, existindo laços de verdadeira amizade, os incômodos serão ignorados e o amigo será prontamente atendido. Na verdade, o momento mais propício para reconhecer uma verdadeira amizade é quando passamos por dificuldades. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhe dizem respeito, amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecido que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Como estamos cultivando as nossas amizades? Será que, se um amigo nos bater a porta num momento tarde, num dia chuvoso, num frio, nós vamos sair e atender esse amigo de imediato? Nós vamos ter essa sensibilidade de correr para socorrer esse amigo? Ou nós vamos dizer, tá muito tarde, eu tô cansado, eu vou dormir, amanhã eu vejo isso, tá muito frio. Compreensão, meus amigos, não se improvisa, é obra do tempo, colaboração e harmonia. Existe uma ciência que cultiva a amizade e construir o entendimento. Então, o convite é: examinemos diariamente a nossa lavoura afetiva. Observemos se estamos exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não esquecemos de dar atenção ao adubo, do irrigador. Coloquemo-nos em posição de planta em jardim alheio. E, reparando os cuidados que exigimos, não desdenhes de resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Meus amigos, nos círculos de amizade, contudo, é muito comum que encontremos amigos inoportunos. A despeito das qualidades que possuem e dos vínculos fraternos existentes, não possuem o necessário discernimento que garantem as boas relações sociais, incomodam, aborrecem, estabelecem constrangimentos. Dificultam a vida em comum, uma imposição aqui, uma provocação ali. Em dado momento são gentis e dedicados, noutros são ásperos e autoritários. Num instante se revelam afáveis, gratos, bondosos. Noutra ocasião, se deixam levar pela aspereza do trato, pela ingratidão, pela inflexibilidade. Trata-se de situações conflitantes que exigem dos envolvidos tato, paciência e tolerância. Pergunto mais uma vez: quantos de nós temos amigos nessas condições? Quantos de nós temos amigos nessas condições dentro da própria família? E aí, aqui está sendo o convite para termos tato, paciência e tolerância.
Surgem no nosso cotidiano determinadas circunstâncias em que somos impelidos a formular as apreciações em torno da conduta de muitos daqueles a quem mais amamos. Nesses dias em que o rosto dos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas e manifestas nos povoem o espírito. A situação nos deixa aborrecidos, angustiados, nervosos, impacientes. Abstenhamos-nos então nessa situação de feri-los através do comentário desairoso, quanto de interpretar-lhes as diretrizes inesperadas à conta da ingratidão. Meus amigos, vejamos que o que está sendo comentado até agora são coisas que acontecem na nossa vida com frequência. Uma situação que me agrada muito estudar sobre esses temas, sobre essas passagens, é porque se aplicam na nossa vida, se aplicam no nosso cotidiano, nos ensinam, nos alertam para nós termos um cuidado, uma observação, um vigiar dos nossos sentimentos, das nossas relações. Já falamos aqui hoje sobre se nós somos amigos, se nós temos o amigo, esse amigo sincero, que tem essa verdadeira amizade, se nós temos esses amigos inoportunos, se nós, quem sabe, somos amigos inoportunos. Então, faz parte da relação humana, das relações de amizade, tudo isso que estamos conversando. Então, vamos conversar mais um pouquinho, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender essa noite. Quando em pensamentos de simpatia e confiança, a fim de nos reencontrarmos mais tarde em níveis de trabalho, alegria, que nós possamos estar preparados para conviver com esse amigo, para estarmos juntos, para amparar esse amigo, para ter paciência. Então, reconheçamos que há muitos amigos inoportunos na vida. Como eu já disse, nós mesmos podemos ser esses amigos, né, inoportunos. Então, lembremos que, como criaturas em uma condição de processo de ascensão espiritual, nem sempre conseguimos administrar os reflexos das ações negativas perpetradas no passado que ainda se mantêm entranhadas na nossa personalidade. Daí a ocorrência de comportamentos cíclicos que oscilam entre pontos opostos. Para isso, entesouremos serenidade, tato, paciência, compreensão, serenidade. Serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros. Então aqui, além de um convite a nós nos observarmos, é um convite no auxílio ao próximo. Sempre com esses convites generosos, de convites a ações generosas, a nossa melhora, a nossa evolução, a nos cuidarmos, a cuidarmos dessas ações que são tão necessárias no nosso convívio com o próximo, com o outro. O amigo inoportuno deve ser amparado pelas nossas preces e tratado vida fora com carinho e afeto, jamais como um peso. E nós temos, né? Só que nós temos esses amigos inoportunos. No momento que eu tô falando amigo, eu tô lembrando também muito de parente, de familiar, né? De familiar aquele difícil. Então,
O ensinamento está dizendo para a gente orar por esse amigo e tratá-lo com carinho e afeto, jamais como um peso. Não lhe recusemos a presença em nossas vidas. Cedo ou tarde, ele se ajustará perante a lei de amor, da mesma forma que nós também. Aceitemos os seus incômodos, suas aparentes imposições, agindo com retidão, sem desprezo, não lhes atacando, porém, estejamos sempre com ele. Oremos por ele, oferecendo-lhe o abrigo da compreensão e da amizade. Um fato que não pode passar desapercebido nessa parábola é a intercessão. O amigo inoportuno busca auxílio em benefício de outro por não possuir recursos para auxiliar. Dirige-se então a quem oferece condições para tal. A súplica da intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, meus amigos, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. Não é por acaso que aquele amigo vai nos bater a porta, não é por acaso, e é pelo nosso livre-arbítrio que vamos acolher esse amigo ou vamos dizer que está muito tarde, que está muito frio e não atender. Quantas vezes a Boa Nova registra a ação de Jesus em favor de sofredores e desvalidos, por intercessão de terceiros. Recordemos a cura do paralítico de Cafarnaum ou do cego de Betsaida, que são conduzidos à presença do Mestre pelo auxílio de terceiros. Sendo assim, devemos sempre atender nossos amigos de acordo com as nossas possibilidades. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos a solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Atendamos, queridos irmãos, aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não por meio de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particularistas e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Digo-vos ainda que se não levante a dar-los por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. A questão da amizade é da maior importância no texto. Estamos ligados aos amigos por vínculos de simpatia. Todavia, não podemos desconhecer que eles possuem concepções de vidas, conquistas e processos evolutivos próprios, diferentes dos nossos. Se um amigo nos ofende, voluntária ou involuntariamente, não devemos nos conduzir por melindres, pelas suscetibilidades ou mágoas. Será que a gente faz isso? Difícil, né? Mas aqui está o convite, está o caminho, explicando como é
E é pra gente aplicar, pessoal. É pra gente refletir acerca disso. Se não conseguirmos aplicar, que nós possamos, pelo menos, nos observar nessas situações. Poxa, eu não fiz assim, eu fiquei magoado, eu fiquei melindrado. Mas observa, a percepção é o primeiro passo da mudança. E a gente consegue, é difícil. Mas aqui, ó, esses momentos são pra gente ter lembretes para nos melhorarmos. São para atender esses convites de melhora, para caminhar por essas trilhas de luz que o Evangelho nos mostra. E é muito, muito legal isso. Eu fico assim emocionada, comovida e motivada a essa mudança. Então, nas relações fraternas faz-se necessária a presença da compreensão e da tolerância. Devemos relevar as ofensas, por maiores que sejam. O dom mais precioso que existe é a amizade. As paixões esfriam, as ilusões de cargos, de posições e de poder se desintegram como um breve sonho. Da mesma forma, posses, dinheiro e bens desaparecem, assim como surgiram. Tudo é passageiro na nossa existência, menos a amizade. Se bem cultivada, ela perpetua, amplia e se fortalece ao longo do tempo. Devemos atender as pessoas por amizade ou solidariedade, jamais para se ver livre delas. Essa é a atitude cristã e espírita. Na verdade, diante dessas considerações, podemos então fazer uma nova leitura da parábola. Na verdade, o amigo inoportuno busca auxílio na hora mais propícia quando surge a necessidade, e também por ser o momento em que será possível testar a capacidade de fraternidade de quem apresenta condições para socorrê-lo. Colocado numa situação assim, a pessoa pode vacilar, atender o amigo apesar do sono, do cansaço, da hora tardia, ou lhe desculpar-lhe e não lhe prestar atendimento. Trata-se por um momento de suma importância na vida de qualquer pessoa. A verdadeira amizade, porém, não considera os sacrifícios, sabe que não deve delegar a outrem o que lhe cabe realizar. Inseridos nessas circunstâncias, ambos, o que apela por socorro e aquele que pode conceder o auxílio, são entrelaçados numa teia de acontecimentos aparentemente fortuitos. É o instante em que a amizade passa pelo teste da variedade. Até a hora tardia assinalada no texto evangélico tem razão de ser. Meia-noite indica o fim de um ciclo diário e o começo de outro. Pode ser aplicado igualmente no encadeamento do ciclo evolutivo do ser. De um lado, o teste aferidor de uma etapa concluída. Do outro, o início de um processo ascensional. Caso tenha ocorrido a aprovação no teste. Assim, o amigo bate a porta na hora propícia, quando é possível testificar o nível de aprendizado moral de quem atende. Os desafios da amizade são muitos e acontecem ao longo da existência. Importante meditar a respeito. E esse é o objetivo dessa conversa de hoje, que possamos ficar atentos e refletir, meditar sobre esse tema. Neste sentido, relata-nos o espírito Hilário Silva que quando Jesus entrou em Jerusalém, por ocasião do Domingo de Ramos, vibraram no ar ecos de grande êxito, tendo em vista a atmosfera festiva, a alegria reinante, os cânticos, as algazarras e os perfumes no ar. Não longe, Simão Pedro que negaria o Senhor, Judas que o negociaria, Tomé que o abandonaria,
Tiago e João, que dormiriam, descuidados, sem lhe perceberem a angústia. E toda uma legião de admiradores que no dia seguinte se transformariam em adversários. Nessa situação, Jesus comenta com Bartolomeu que a seguinte assim, na verdade assim, Bartolomeu feliz observou a atmosfera festiva e disse contente: "Ó mestre, quanta felicidade afinal a glória apesar dos perseguidores." Notando que Jesus continuava em grave silêncio, o aprendiz perguntou: "Por que tristeza, Senhor, se estamos triunfando de tantos inimigos?" Cristo, porém, meneou a cabeça e, fitando a turba próxima, falou sereno: "Bartolomeu, Bartolomeu, vencer mesmo tendo inimigos é sempre fácil, porque os inimigos se colocam à distância por si mesmo. Profundamente desencantado, a batalha mais árdua é vencer com os amigos." Então, meus irmãos, vamos refletir, vamos pensar a respeito do que foi conversado hoje, pensar na nossa condição de amigos, pensar em quem são os nossos amigos, pensar que temos que ter paciência, tolerância, compreensão com o amigo inoportuno e que nada é por acaso, que as oportunidades que aparecem nos desafios das relações de amizade são para nos testar e nós, passando nesse teste, nós ascendemos um passo em busca da nossa evolução espiritual. Um tema muito, muito gratificante, muito oportuno, muito prático, muito importante para para os alertas que precisamos ter para as nossas ações com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Agradeço a oportunidade, que tenhamos uma excelente semana, com as bênçãos de Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, que veio à Terra como um exemplo para nos salvar, nos mostrando que fora da caridade, fora do bem, não há salvação. Fiquemos com Deus, com muito amor, com muita coragem, resignação, força e muita tolerância com os nossos amigos, com os nossos parceiros, com as pessoas que nos relacionamos, com laços de afeto. Muito obrigada, boa noite, até a próxima.